Olá, eu estou aqui com a minha cultura de kefir de água e como eu havia mostrado no vídeo anterior, eu tinha aumentado o volume de fermentação para 500 ml, já fiz aí duas fermentações, essa está completando a terceira e olha como tá, fermentou, formou ali em cima uma camada de bolhas, lógico. Eu tô com bastante grãos, então olha a quantidade de grãos, não sei se está focando, olha a quantidade de grãos no fundo do pote. Então tem ali uma quantidade considerável de grãos, tem feito calor aqui e também eu estava trabalhando com um pouco mais de 2 colheres de açúcar, não 3, mas em torno de 2,5 colheres de açúcar. Então tenho um pouco de açúcar a mais aqui, justamente para garantir que não falte alimento para os micro-organismos, e aí a fermentação acaba ficando intensa, não tem como. Então eu vou peneirar a quantidade de grãos aqui. Eu acredito que tenha 4 colheres de grãos, porque antes tinha quase 3, e agora eu vou preparar 1 litro de fermentação, então já cheguei em 1 litro. Nessa fermentação que eu vou preparar, eu já vou acertar as proporções que eu gosto de utilizar. Isso não é regra, mas eu acho que é um ponto de partida para você testar e entender a sua fermentação. Então, eu pretendo usar 1 litro de água, 4 colheres de açúcar. Nessa fermentação, eu vou utilizar 2 de demerara e 2 de mascavo, meio a meio, 50% de cada tipo de açúcar. Justamente para poder evitar essas impurezas, que eu quero uma bebida um pouco mais limpa, um pouco mais suave, e 4 colheres de grãos de kefir. Então eu vou mostrar aqui a troca rapidinho. Eu acabei de tomar café, hoje é domingo de manhã, dia 7. Então vamos lá, vou peneirar aqui para mostrar como que tá. Esse líquido aqui, ele tá muito fermentado. Eu não vou tomá-lo, eu vou descartar esse líquido aqui. Olha como que tá, bolhas e sujeiras. Alguns açúcares não formam bolhas, porque alguns açúcares têm substâncias que são espumíferas. Ali quando moe a cana, aquele bagacilho, aquelas partes, tem algumas substâncias ali que são espumíferas, ou seja, formam espumas. Então, conforme vai soltando o ar da fermentação, vai formando essa espuma por cima. Não é todo açúcar que forma isso, então varia bastante. Às vezes, de um lote para o outro, uma safra para outra, pode dar essa diferença aí no açúcar mascavo, enfim. Então eu vou coar aqui, vai vir sujeira. Olha a quantidade de sujeira. Vieram alguns grãos. O interessante seria eu tirar essa sujeira. Então, bati ali até mesmo pegar um garfo. Até mesmo pegar um garfo para poder ir retirando essa sujeira, esses fios. Que, como eu disse anteriormente, eles não vão fazer mal, mas eles dão um aspecto desagradável para a bebida. Então aqui, olha, eu vou tirando com garfo, preciso um pouco de paciência. Como eu disse, eles dão um aspecto desagradável à bebida e também não é muito interessante para o desenvolvimento da cultura. Então, eu vou coar aqui, olha a quantidade de grãos, sendo que essa é aquela cultura que estava esfarelando. Então, como eu mostrei anteriormente, eu separei alguns grãos maiores e mais saudáveis, fui fermentando, trocando regularmente, sem deixar, sem esquecer, sem deixar passar muito tempo fermentando. E conforme a cultura foi se desenvolvendo, eu fui aumentando o volume de fermentação. Então, olha, esses aqui são os grãos do fundo, são os menores. Dá para ver que não tem massa, dá para ver o formato dos grãos. Eles não estão grandes, aqueles grãos gigantes, mas eles estão bem definidos, dá para enxergar bem os grãozinhos. Um dos motivos de não ter grãos gigantes, eu acredito que seja a questão do calor, a questão regional, sazonal aqui. Já que aqui faz muito calor, a fermentação ela tende a sempre ser intensa. Então os grãos, quanto mais intenso a fermentação, eles tendem a ficar menor, eles tendem a se fragmentar mais. Mas a cultura aqui está muito saudável, os grãos estão translúcidos, ela está levemente amarelada devido ao açúcar. E agora, como eu vou para um açúcar mais claro, ela vai tender a ficar um pouco mais clara. Mas olha, recuperou. E recuperou 100% e ainda multiplicou bastante. Aqui eu creio que eu tenho mais que 4 colheres. Então, no preparo dessa fermentação agora, eu vou ajustar aí a quantidade de grãos utilizados. Então, eu vou deixar aqui de lado.
Vou pegar a nova. Vou pegar aqui a nova fermentação. Vou ver se foca. Isso, focou. Então, olha, eu vou preparar a nova fermentação nesse pote. Esse pote aqui já está com 1 litro de água. Eu retirei a água do filtro de barro. Esse filtro de barro eu utilizo uma vela comum, simples. Ela não tem carvão ativo e não tem prata. É só a porosidade natural da vela. Já que a água aqui é a água de abastecimento. É uma água tratada. Então ela vem com cloro, com flúor. É uma água boa. Ela não tem gosto, não tem odor, não tem... não vejo muito a questão de impurezas, então esse filtro, a vela comum aqui, já me atende. A gente tem que estar um pouco atento à qualidade da água. Por exemplo, eu sei que a Rosemary utiliza água mineral para cultura de kefir de água dela. Então, a gente às vezes pode optar aí por uma água mineral, por um filtro de osmose reversa, por um filtro com carvão ativo, enfim. Há inúmeras maneiras, mas aqui eu não tenho muito problema com a água. O meu problema maior acaba sendo a qualidade do açúcar mascavo que eu encontro. Então aqui eu vou fazer a fermentação aqui. Eu já tenho 1 litro de água, já deixei separado para adiantar, já que retirar 1 litro de água por essa torneirinha aqui precisa um pouco de paciência. Então vamos lá, eu vou adicionar, vou destampar aqui, vou adicionar um açúcar. Primeiro, eu vou vir aqui com açúcar demerara. Vou colocar 2 colheres de demerara. Então aqui, ó, 1, 2. Vai cair. E agora, eu vou colocar 2 colheres de açúcar mascavo. Então eu tô aqui com o meu açúcar mascavo. Então aqui 1, 2 colheres de mascavo. E agora é dissolver. Como eu disse em vídeo anterior, eu poderia escaldar esse açúcar. A água quente até ajuda a dissolver e também elimina aí possíveis micro-organismos. Mas com esses açúcares que eu estou utilizando, eles quase não têm umidade, eles estão bem sequinhos, não estão empedrados, eu não vejo essa necessidade. Mas aí eu acho que fica a cargo de cada pessoa identificar isso, né? Se você não confia na procedência, na qualidade desse açúcar que você utiliza, pode ser sim interessante escaldar. Aqui, como está 1 litro, eu posso pegar esse frasco e agitar esse frasco. Embora existe o risco de acidente, mas eu posso pegar e agitar esse frasco para poder dissolver. Com volumes maiores, isso fica difícil. Então, a água quente na sua hora pode ajudar. De maneira similar com quem prepara o kombucha. Para dissolver o kombucha, para dissolver o açúcar do kombucha, é interessante você dissolver a quente, pois o volume ali que você trabalha de fermentação no kombucha é muito maior do que no kefir. Dificilmente você vai fazer só 1 litro de chá de kombucha, né? O mínimo ali, eu acho que o pessoal faz é 2, já que a fermentação do kombucha é uma fermentação lenta, não é uma fermentação tão rápida igual a fermentação do kefir. Então aqui o meio está preparado, a água estava fria, então o pote criou uma umidade aqui do lado de fora, mas isso não tem problema. O que eu não posso é adicionar os grãos em água quente ou morna. Na água fria ou gelada eu posso. Então eu vou adicionar 4 colheres de grãos aqui para fermentar. Vou dar uma batidinha ali. Então, olha, tá aqui a minha cultura. Vou tentar pegar os grãos mais limpos para não levar sujeira para a nova fermentação. Então, 1, 2, vou ver se eu consigo pegar aqui melhor, 3 e 4.
4 colheres de grãos. Vou tampar o pote, eu não utilizo o paninho ou mesmo um papel de filtro. Eu coloco a tampa e deixo ela meia solta, não aberta, mas assim, desrosqueada. Então, aqui não vai criar pressão e vai conseguir sair aí os gases da fermentação. E sobrou essa quantidade de grãos. Então, olha, sobrou aí umas 2, quase 3 colheres de grãos de kefir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cultura aqui melhor. Sobrou essa quantidade de grãos. Como que eu vou armazenar esses grãos, o excedente? Eu estou utilizando esses saquinhos aqui, Ziploc, e aí eu coloco dentro deles e deixo na geladeira. E aí a validade não dá para saber o certo, porque como são micro-organismos, seres vivos, não dá para deixar armazenado muito tempo, mas eu creio que 1 mês na geladeira, dentro desses saquinhos Ziploc, sem o líquido, ele consiga sobreviver. Mais que isso, eu acho que já força, e ao mesmo tempo, como eu sempre estou fazendo fermentação, eu sempre vou tirando e armazenando aí grãos reservas, então é dessa forma. Eu não acho interessante deixar o kefir parado sem fermentar. Eu acho que é um ciclo, é um processo natural dos micro-organismos, então eu não acho interessante deixar eles armazenados muito tempo. Antigamente eu congelava, mas eu comecei a notar uma certa dificuldade ao reativar grãos de kefir congelados. Então hoje eu já não faço mais isso, eu simplesmente separo os grãos. Às vezes eu posso até passar um açúcar ali para poder retirar o excesso de umidade e armazeno na geladeira, mas sempre aí garantindo que não fique mais de 1 mês parado sem fermentar.